Há quem diga que ficar ansioso faz muito mal, que a ansiedade é uma emoção que precisa ser combatida a todo custo, que a ansiedade pode aumentar o risco de doenças, que saber se controlar é fundamental na vida. Bom, isso é mais ou menos verdadeiro. Vamos falar sobre isso hoje. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Ricardo Abel, médico, psiquiatra, trazendo aquele assunto muito importante que vocês estavam ansiosos para saber: ansiedade. Pois é, hoje eu vou diferenciar de uma vez por todas o que é ansiedade normal do que é ansiedade patológica. Sim, existe uma diferença. No dia a dia, as pessoas só falam ansiedade, 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 mas clinicamente, quando os médicos dizem que vão tratar um quadro ansioso, eles estão se referindo a um tipo especial de ansiedade, que é uma ansiedade já muito exagerada, muito excessiva, que faz mal para a pessoa, que deixa ela até com sintomas físicos, além da sensação psicológica de tensão. Isso é o que a gente chama de ansiedade patológica. A ansiedade normal é uma emoção que todo ser humano tem. Então, os psiquiatras sabem que pessoas ficam ansiosas dependendo da situação. Qualquer pessoa fica ansiosa quando tem uma expectativa qualquer, que vai sair a nota do vestibular, o filho está para nascer, vai fazer uma entrevista de emprego. Enfim, aquela emoção relacionada à expectativa do que está por vir é a tal da ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela melhora a performance da pessoa, preparando ela para situações imprevistas no futuro. A ansiedade, ela mexe com o organismo. O sistema nervoso, quando está sob o estado de ansiedade, aumenta o foco. Ele prepara alguns órgãos do corpo, como o coração, sistema circulatório, respiração, aumentando a sua intensidade para que a pessoa consiga performar melhor na situação que vai chegar. Então, a ansiedade, até certo ponto, faz bem. Olha que coisa maluca. Apesar da ansiedade ser desconfortável de ser sentida, ninguém gosta de sentir ansiedade, mas ela é fundamental, porque ela rompe a inércia do sujeito. Ela tira a pessoa daquela moleza, daquele relaxamento, para que ela possa resolver as suas questões. Porém, essa história de que a ansiedade melhora o desempenho é uma verdade limitada. Existe um limite a partir do qual, se a ansiedade continua aumentando demais, o desempenho da pessoa não melhora. Pelo contrário, piora muito. Piora muito. E se a ansiedade continua aumentando a partir dali, o desempenho da pessoa cai estrondosamente. E quando eu falo desempenho, eu estou falando em como a pessoa consegue desenrolar suas atividades do dia a dia, intelectuais ou até físicas. Então, é claro que a ansiedade excessiva atrapalha o trabalho, prejudica os estudos, até as relações sociais. Quando a pessoa passa desse nível de ansiedade, é aí que a gente está falando de uma ansiedade que já virou doença, que uma ansiedade que a pessoa não consegue mais conviver. É ansiedade patológica, portanto. E existem alguns tipos de ansiedade patológica, no olhar da psiquiatria. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Ou ela pode preparar a cama para surgir o tal transtorno do pânico. Ou ela pode favorecer até mesmo sintomas depressivos que ocorrem em conjunto com sintomas ansiosos em até metade dos casos. Esse é um dado estatístico interessante. A ansiedade, ela não é só aquele estado psicológico, como eu falei, mas ela também, quando em picos, quando ela se manifesta em crises agudas, a pessoa pode ter sintomas físicos, que não são impressões que ela está passando mal. Não, a pessoa passa mal mesmo. Ela sente de fato o coração acelerar. Por quê? No estado ansioso, o sistema nervoso autônomo,
fica hiperativado. E o sistema nervoso autônomo hiperativado leva a uma descarga de alguns neurotransmissores em alguns circuitos cerebrais, principalmente o que utilizam noradrenalina como neurotransmissão. Também existe uma ativação de um sistema chamado hipotálamo, hipófise, adrenal, que é um sistema que começa no sistema nervoso, mas termina disparando adrenalina no sangue. E aí, já viu, a resposta orgânica da ansiedade se manifesta com taquicardia, aceleração da frequência respiratória, que pode ficar até mais superficial, tremores de extremidades, mãos frias, sudorese de palmas de mãos, de axilas, aqueles sintomas típicos do estado ansioso intenso. Quando esses sintomas ocorrem de maneira extremamente intensa, a ponto da pessoa sentir que está para morrer, que ela não vai resistir, ela pensa que está tendo um infarto até, isso se chama crise de pânico. Ou seja, crise de pânico não tem nada a ver com a pessoa estar sentindo medo de alguma coisa naquela hora. Na verdade, a crise de pânico tem esse nome porque é uma crise ansiosa muito intensa que imita as sensações de um estado de medo intenso. Só que aqui, no caso, não há um objeto real de medo. A pessoa simplesmente tem essas crises aleatórias, no caso do transtorno de pânico. Fica muito claro que a ansiedade, nesses moldes exagerados, precisa de tratamento. O que nós estamos falando é de uma ansiedade muito fora do normal, que compromete a qualidade de vida e que leva a pessoa, inclusive, a acumular noites mal dormidas. Sim, a ansiedade também é relacionada a uma piora do sono. E essa piora do sono, conforme vai se acumulando ao longo de noites e noites e noites, isso vai piorando o estado de ansiedade ao longo do dia, que já era ruim, e com piora do estado ansioso, piora-se aí o estado de insônia. E a insônia vai piorando a ansiedade. Então a pessoa fica presa num círculo vicioso que vai se auto-piorando ao longo do tempo. Logo, a ansiedade, ela merece ser tratada. Como? Bem, existem algumas técnicas. Desde que a ansiedade vem de fatores externos, o sujeito precisa avaliar se esses fatores externos são modificáveis, né? Por exemplo, uma questão de trabalho, um horário muito puxado, uma agenda muito maluca. Se a pessoa consegue modificar algumas coisas a seu favor, de modo que ela possa fazer as suas tarefas de um jeito mais organizado, mais gradual, sem tanta pressão ou pressa, perfeito. Às vezes isso não está no alcance dela. A ansiedade, contudo, não deriva apenas de situações externas. A ansiedade, como todos os transtornos mentais, também tem uma interferência genética muito importante. Então, o que eu estou dizendo é que para uma pessoa ter ansiedade patológica, é preciso haver um certo casamento entre uma propensão genética e fatores externos. Fatores externos são as coisas da vida que acontecem. Eventualmente, pessoas diferentes podem passar pelas mesmas situações, mas uma pode deflagrar um transtorno ansioso e outra não. Isso depende de algumas coisas, entre elas a genética. Claro que também depende da forma como a pessoa foi treinada a lidar ao longo da vida com situações de adversidade. E isso também pesa, o quanto o cérebro daquele cidadão foi treinado a passar por situações de grande tensão e retornar a um estado de equilíbrio. Quando pessoas nunca foram treinadas nisso, o seu sistema nervoso não tem esse tipo de expediente de ficar tenso e voltar ao normal. A boa notícia, como sempre, tem tratamento. O tratamento deriva de mudanças do estilo de vida, inclusão de atividades físicas regulares, técnicas de psicoterapia são bastante eficientes no tratamento da ansiedade patológica e, claro, medicamentos adequados. Eventualmente, o uso de psicoterapia com um medicamento adequado dá os melhores resultados. Sobre os medicamentos, uma curiosidade que todo mundo fica, mas eu vou ter que tomar remédio a vida inteira. Não necessariamente.
Na verdade, a ideia inicial é de que o tratamento seja temporário, até que a pessoa retome seu ponto de equilíbrio. Depois do ponto de equilíbrio retomado, faz-se uma fase de manutenção razoavelmente longa, mas que tem fim, e depois o tratamento é encerrado e a gente observará se o sistema nervoso da pessoa conseguiu se reequilibrar com o auxílio do medicamento. Em paralelo, se ela fez psicoterapia, ela acabou trabalhando a forma como ela lida com situações externas. Então, ela fica numa qualidade de vida muito melhor e a ideia é a recuperação do seu equilíbrio pleno, sempre que possível. Bem, gente, é isso por hoje. Espero que o vídeo tenha sido interessante, que tenha trazido alguma informação nova. E se alguém ficou com dúvida, se alguém gostaria de perguntar qualquer coisa ou sugerir algum tema, por favor, pode mandar aí nos comentários. Um abraço e até mais, pessoal!